Bom dia, pessoal. Me chamo Rodrigo, criador do MyFast. Esse pacote simples para melhorar o trabalho de API, facilitar um pouco mais a sua vida. Eu estou aqui na documentação, mas não vou ler ela, não vou entrar a fundo dela. O objetivo desse vídeo é simplesmente tratar os exemplos que eu tenho aqui no Code Sandbox. Eu tenho aqui a parte do client e aqui a parte do server. Estou usando o Node.js, usando o Express para trabalhar com umas rotas e o Formidable para receber dados enviados na requisição. Eu vou apresentar aqui o client. Eu tenho aqui o app.js, que é onde é a parte inicial da minha aplicação. E eu vou mostrar aqui algumas das ações que eu construí para o exemplo. Eu tenho a opção de adicionar um novo usuário. Vou colocar aqui, sei lá, Pedro. Beleza. Eu vou adicionar mais um usuário, colocar Joana Dar. E eu também posso editar um usuário, Pedro Silva, ou excluir, como podem ver aqui. E eu fiz tudo isso apenas com essa linha de código, linha 14, para retornar os usuários, salvar na tabela, ou melhor, renderizar na tabela. Eu tenho a linha 21, que é para inserir um novo usuário, a linha 23, que é para editar um usuário, e a linha 32, que é para remover um usuário. Eu fiz tudo isso com essa simples linha de código. E esse é o objetivo do MyFetch: padronizar os protocolos de HTTP na sua aplicação, padronizar a Store e padronizar os dados. Com isso tudo, você poderá fazer requisições de maneira mais simples. Vou apresentar aqui a Store, vou começar pela Store. Eu estou usando um MobX, é bem simples de usar. Ele não tem segredo, não é como o Redux. Eu acho o Redux mais complicado de configurar, mas o MobX é mais fácil. Eu tenho aqui um Observable, que é onde eu tenho a minha loja com o Model User, o Model Address e o Model Alert. Esse Alert é somente para apresentar essa mensagem toda vez que eu adiciono, edito ou excluo algum usuário. Eu tenho o Toggle Alert, que é para alterar o estado do alert. Eu tenho Update, é uma action que eu uso para alterar a story com base nos valores que eu passo aqui. Vocês podem analisar esse Code Sandbox com mais calma. Eu vou tentar ser o mais breve possível para esse vídeo não ser longo demais. Eu tenho aqui um Alert.js, que é meu componente de alerta, aquele que aparece aqui. Eu estou usando o Material, vou já falar sobre ele. Eu tenho o Table, que é essa minha tabela. Eu tenho rows, que é os dados que vão ser renderizados dessa tabela. E de onde estão vindo esses dados? Esses dados estão vindo da store. Store.user. Aqui. O que acontece? Aqui em app.js, toda vez que eu faço uma requisição para a rota user, eu salvo os usuários no model users, aqui da store. E a minha tabela está usando esse user para renderizar os usuários. Eu tenho o ID, o name e o address. Esse address não só coloquei para ocupar espaço, mas ele não está funcional. E aqui eu tenho alguns botões de editar, de excluir. Aqui eu tenho o botão de adicionar. Vocês podem analisar, eu estou usando o hooks, o state, use state.
E aqui eu tenho form, que é justamente essa janelinha com o campo, com o formulário, para adicionar ou editar um determinado usuário. Eu tenho aqui o form, o text field, que vem do Material. Eu estou usando o Material para customizar tudo isso. Vocês podem ver aqui em Table. Eu estou usando esses botões, não são botões nativos do HTML, mas é um botão um pouco mais customizável, com CSS e tudo mais. Eu tenho aqui um button, componente button. Para quem conhece o Material, vai entender o que eu estou falando. Beleza, voltando para o form, eu tenho aqui o text field, componente texto, e um botão para salvar. Beleza, aqui eu tenho um onSubmit, é uma função que está sendo chamada aqui, passada como props, e aqui está ela. Detalhe, tanto para adicionar quanto para adicionar tanto como para adicionar como para editar um usuário, eu estou usando a mesma função, o onSubmit. Como eu faço para diferenciar? Como eu faço para saber se estou querendo adicionar um usuário ou editar um usuário? Uso o open. Se o open for igual a 1, significa que eu abri esse modal dizendo que ele está sendo preparado para adicionar um usuário. Se o open for igual a 2, significa que eu estou abrindo esse modal com estado igual a 2, dizendo que eu estou preparando o submit para editar um usuário. E aqui vocês podem ver, tem a condição aqui, o if else. Se for igual a 1, eu vou adicionar, eu chamo o método post. Para a rota user, eu vou usar o model user da store. E aqui eu envio os dados com o novo usuário, name values.name. O values está vindo desse campo. É aqui onde eu salvo, toda vez que eu vou escrever, eu salvo aqui no values. E aqui eu tenho um put, que vou chamar na rota user, /user, uso o model user, envio os values, que é o valor da minha edição. Toda vez que eu editar alguma coisa aqui no campo, vai manter o ID do usuário, vai manter o endereço, nesse caso vai ser null, mas o nome está sendo alterado por mim. Eu posso alterar qualquer coisa aqui e salvar. E aqui eu passo uma referência, ID. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo para o myFetch usar os dados da store, do model user, que está aqui, toda vez que for editar, e procurar por um usuário em que seu atributo ID corresponda ao mesmo que estou enviando aqui. Cadê? Put barra user, update user. Vocês podem ver que eu estou chamando uma função aqui e estou retornando esse usuário editado. Esse usuário editado, ele tem um ID. Vocês podem ver aqui no banco, ele tem um ID. Então o que eu estou dizendo? Para o myFetch procurar um usuário em que o atributo ID seja igual ao ID do usuário que estou retornando aqui. Se ele encontrar, ele vai substituir o usuário editado. Agora eu vou começar aqui passo a passo. Eu estou usando o execute, estou importando esse execute aqui. E de onde ele está vindo? Está vindo de config.fetcher. Está vindo daqui. E aqui eu uso o método create, que é responsável, aliás, ele é opcional, mas é responsável por configurar de maneira global o myFetcher. Aqui eu estou passando as configurações do X, como por exemplo a base URL. Tanto é que vocês percebem aqui, eu não preciso passar o host /user, eu só passo /user. E ele vai usar esse host aqui para pegar os dados do servidor.
Eu estou passando a Store, caso eu queira trabalhar com Store, usar os dados da Store para fazer as tratativas. Eu estou passando o OneSource e o OneErro. Nesse OneSource, toda vez que tiver alguma requisição, esse evento vai ser chamado aqui. E é aqui que eu uso para modificar a minha Store. Tanto é que eu estou chamando o método update aqui da minha Store. Essa função aqui está sendo exportada. Export update. E aqui, se vocês derem um console log dado, vocês vão ver esse dispatch. Esse dispatch ele já traz os dados tratados para você. Se eu quero excluir um dado, ele vai me retornar os dados da história sem esse usuário. Se eu quero editar, ele vai me retornar os dados da história com o usuário já atualizado. Se eu quero adicionar, ele vai me retornar esse user da story com o usuário já inserido nele. Entende? O novo usuário já inserido. Então esse dispatch ele já faz o trabalho para você. E aqui eu uso um toggle alert. Toda vez que eu faço alguma coisa, eu emito essa mensagem de alerta. Dado inserido com sucesso, dado desatualizado, removido, dependendo do método. Um erro também. Se eu quiser configurar o SWR, eu posso passar também as configurações do SWR aqui. Vai pegar de forma global. E beleza. Aqui é o config fecha. Vocês podem usar sem ele. É apenas opcional. Tudo aqui é opcional. Mas isso vai ajudar você a facilitar mais a sua vida. Na empresa que eu trabalho, trabalhamos assim também. Onde eu estava aqui, app.js. E aqui eu tenho o app.js. Basicamente, como eu disse no início, eu faço a adição, a alteração, a exclusão do usuário somente com essa simples linha de código. Eu uso users. E vindo aqui eu vou apresentar o back-end também. Eu tenho o db.js, que é um banco de dados que eu fiz apenas com um JSON. E aqui eu tenho a coleção user, coleção address. Em user tem a lista de usuários. Em address tem um endereço referente a cada usuário aqui. FKID user. Aqui eu tenho o WebJS, que é onde eu configuro o Express. E o Index.js. Eu tenho umas funções. Fim de user vai retornar um usuário específico com base no ID que eu estou passando aqui. Insert user vai inserir um novo usuário. Update user vai alterar um usuário, retornar esse usuário alterado. E o delete user vai retornar o usuário, ou vai deletar o usuário. Eu simplesmente faço um filtro, retornando todos os usuários diferentes do ID que estou passando aqui. Eu salvo no banco. E aqui eu tenho os controles, ou melhor dizendo, eu tenho as rotas e chamo as funções, suas respectivas funções. Método get para retornar o usuário, método get com o ID para retornar um usuário específico, método post para inserir um novo usuário, método put para alterar um usuário e método delete para excluir um usuário. E aqui também eu tenho uma outra rota, get user with address, para retornar os usuários com a coleção de endereço também. Eu estou retornando um JSON aqui. E aqui é a mesma coisa, método push, eu estou inserindo um novo usuário. Mas eu não quero trazer somente os usuários. Às vezes eu posso querer trazer os usuários e também outras informações, como o endereço. E eu estou trazendo aqui a coleção de endereço. Beleza. Eu tenho aqui o app.js. Aliás, é o index.js. Todas as rotas. Esse é o meu servidor da aplicação que estou usando aqui para fazer as requisições. E agora eu vou falar de pouca coisa aqui do
da documentação. Essa biblioteca, esse pacote, ele traz uma metodologia, que é a padronização da loja, padronização de protocolos, padronização de dados, como eu expliquei no início. Eu uso o método get somente para retornar alguma coisa do servidor, uso o método post quando eu quero inserir alguma coisa, o método put quando eu quero editar e o método delete quando eu quero deletar. E aqui eu tenho os parâmetros que eu posso passar. Por exemplo, fetch, aceito o método, que pode ser get, push, put, delete ou qualquer método que você queira passar. No entanto, se você vai usar a story, ele só vai trabalhar com esses 4 métodos. Já é o suficiente. Eu passo a URL, o model da story, o body, caso sua requisição tenha um body, eu passo aqui. Senão eu deixo como null. Aqui, caso for do tipo put. E aqui o config. O config, eu falo dele aqui embaixo. Ele aceita configurações para o SWR, o X e para os, eu posso passar parâmetros na minha URL. E aqui eu tenho o onStart, nesse método create. Antes de uma requisição ser chamada, ele ativa esse evento, chamado antes de uma determinada requisição ser executada. Isso é útil caso você queira mostrar aquelas barrinhas de progresso que fica aqui em cima, no topo da página, e você vai acrescentando um incremento, por exemplo, store.loading mais, antes disso, e à medida que vai fechando as requisições, você vai colocando um decremento. E assim indica se alguma coisa está sendo chamada ou não, está sendo requisitado ou não. Eu posso usar ele com o SWR, como eu explico aqui embaixo. Para quem conhece o da SWR vai entender o que eu estou dizendo. O SWR ele trabalha simplesmente com esses 4 parâmetros: data, error, validate e mutate. Caso eu queira usar o SWR, todas as regras se aplicam. A diferença é que eu uso o cifrão aqui, mas os parâmetros são o mesmo e tudo mais. As funcionalidades são as mesmas. Mas para dizer ao MyFetch que eu quero usar o SWR, eu posso usar o cifrão. Eu quero usar o método get, passando a rota user, usando o model user, e aqui eu posso passar as configurações do X, opcional. Então, olha, não sei se eu fui claro, mas quem tiver dúvida, podem deixar um comentário no meu repositório, GitHub, Rodrigo 1999, que eu tenho o MyFetch. Vocês podem deixar um comentário, um X ou alguma coisa assim, se encontrarem algum problema. Estou querendo contribuir muito para a comunidade de desenvolvimento. Então vou estar sempre ativo por aqui. E recomendo vocês usarem essa metodologia. É um padrão, ele já existe. Eu apenas estou trabalhando em cima dele. Na empresa que eu trabalho, a gente utiliza assim. Aí tem outra coisa que eu esqueci de dizer. Vocês podem usar mais de uma model aqui. Deixa eu iniciar minha aplicação. Network Error. Acho que o servidor parou. Vou ter que reiniciar. Reiniciando. Mas aqui vocês podem ver, eu estou trabalhando com mais de uma model. E o dispatch, ele vai vir. Cadê ele? Ele vai vir assim. Com user, model user.
model address. E aqui eu digo que eu quero que ele se comporte como get. Quando eu não passar nada aqui, como parâmetro, todos os dois vão pegar como referência esse protocolo. Vai dar no mesmo. É o mesmo que eu passar get user, get address. Eu posso dizer, aqui embaixo também, tem um exemplo, com o método post. Eu posso dizer que eu quero que esse user se comporte como um post. Tanto é que eu estou adicionando um novo usuário chamado Carla aqui, ó. Ela foi adicionada, tem o ID 8. Porém, o model address eu quero que ele se comporte como um get. Ou seja, eu estou trazendo aqui no método post, estou trazendo tanto os usuários, o usuário inserido, um novo usuário, como todos os address. Estou trazendo todos os address e quero que a model user se comporte como post, os dados, melhor dizendo, e a model address se comporte como get. E então, quando eu retornar, quando eu inserir um novo usuário aqui, vou dar um refresh, estou inserindo o usuário Carla, adicionou com ID 486, ele vai lá no meu model user e vai inserir no array um novo usuário. E aqui no address, quase a mesma coisa, diferença que não vai inserir um novo usuário, mas vai buscar na coleção address, aqui em store, e vai substituir esse array vazio por um array preenchido, né, de endereço que estou trazendo aqui. E eu não sei se estou sendo claro, entende? Sou difícil de dar explicação. Aqui o método put, eu faço a mesma coisa, eu até comento aqui que com o push é a mesma coisa, mas se atente no parâmetro key. Também separa por vírgula, caso eu use múltiplos model que são respectivos. Ou seja, se por exemplo aqui onde eu estou usando post, eu fosse usar put, aqui eu deveria passar os parâmetros, por exemplo, post, put user, eu devo passar o parâmetro ID, para usar como referência o ID do usuário para fazer a substituição. E aqui, se eu fosse passar um put user, put address também, poderia, por exemplo, passar o ID address, usando essa chave para fazer a substituição. Se for um get, eu não preciso passar nada, deixo assim, vazio, entende? Se aqui for um get e aqui um push, a mesma coisa, a diferença é que eu inverto, eu deixo vazio aqui na frente, antes da vírgula. E é isso, eu não sei se tem sido claro. Eu não vou falar bastante da biblioteca, desse pacote, mas vocês podem dar uma olhada na documentação. Quem não entendeu, podem deixar um comentário no vídeo ou numa ixi, no meu GitHub, que eu tenho o prazer de explicar. Bom, é isso.